Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, verdadeiros, no quinto episódio e também penúltimo da primeira temporada da série Falcão e o Soldado Invernal. Sam! Hold on. You gotta go up. Why didn't you use the metal arm? Well, I don't always think of it immediately right-handed. Pois bem, pessoal, estamos chegando aqui nos finalmente da primeira temporada da série. Quer dizer, não dá para dizer exatamente que é a primeira temporada, porque ainda não foi confirmada a segunda temporada. A gente pode considerar que tudo isso daqui é uma minissérie, mesmo que alguns produtores já pensem, quem sabe a gente pode expandir um pouco tudo o que está acontecendo por aqui, o desfecho principalmente, mas afinal de contas, na verdade é isso que talvez atrapalhe um pouco. Foi já comunicado que o encerramento aqui desta minissérie, assim como também o WandaVision foi, na verdade vai trazer consequências para os futuros filmes da Marvel. Ou seja, se eles confirmam que vai ter uma segunda temporada de Falcão e o Soldado Invernal, significa um belo de um spoiler, porque o que vai acontecer nos filmes talvez não combine com a continuidade da aventura dessa dupla de super-heróis. Aliás, falando em continuidade, né? Como a gente pode pensar a respeito do episódio da semana passada que foi sensacional e teve aquele final simplesmente impactante? Como é que a gente continua aquilo? Tem que fazer tudo mais vibrante? Ou seja, tudo mais exagerado? Bom, ainda bem que não fizeram isso. Na verdade, foram pelo caminho muito mais correto, que é exatamente dar uma esfriada no ritmo, deixar tudo mais lento, mais pensativo, contemplativo, fazendo com que a ação em si mesmo aconteça, aí sim, na semana que vem, no encerramento desta temporada, ou desta minissérie. Ou, literalmente, eles pegam o que a gente teve no final lá da semana passada, que foi exatamente aquela bela cagada que o novo Capitão América fez, e literalmente ele está correndo, fugindo. Talvez não, necessariamente acho que não é o que passa exatamente pela cabeça dele. Ele está, claro, perturbado quando está lá dentro do galpão, antes do Sam e o Bucky aparecerem. Ele está naquelas, pensando que o seu amigo Lamar havia dito antes, o Estrela Negra, que realmente ele ia talvez se prejudicar um pouco com aquele novo cargo. E eu falando em cargo, né, é exatamente a conclusão que ele chega, depois que ele arruma um pouco os pensamentos, ele literalmente diz, vamos ao trabalho. Ou seja, ele encara, John Walker, a atuação como um Capitão América, de fato como mais um serviço na sua folha de serviços militares como um simples soldado. Não importando que aqui agora ele é um super soldado, pois ele injetou o soro lá do super soldado nas veias. Sim, de fato ele está mais ou menos na sua loucura, aquela coisa contraditória, ele fez exatamente o que ele precisava fazer. Depois, claro, quando os dois heróis chegam, ele diz isso para eles. Exatamente foi a reação normal, eu tinha que vingar a morte do meu parceiro. Mas, claro, a gente sabe, ele vingou completamente errado. Afinal de contas, ele matou a pessoa errada. Literalmente, quem matou o Lamar foi Carly, não foi aquele braço direito dela, simplesmente ele se vingou na pessoa errada, ou seja, ele praticou simplesmente apenas um belo de um assassinato ali em praça pública, testemunhado por várias e várias pessoas e principalmente pelos seus queridos celulares. Ou seja, aquela imagem, aquela violência gratuita foi, claro, espalhada pelo mundo e era insustentável agora, então ele continuar sendo o representante principalmente não dos Estados Unidos, mas da liberdade. Embora, claro, em termos básicos, a representação que ele é um americano e ele fez isso num solo estrangeiro, realmente faz com que tudo ganhe áreas um pouco mais potencializadas. Mas no fundo, claro, o que importa é que ele não precisa, ele não pode mais ser um super-herói. Aquela coisa que eu falei antigamente nos outros vídeos, de quem pode ser um herói, de quem pode ser um vilão. Bom, pode ser assim a mesma pessoa, que literalmente faz uma transição, ou seja, era um herói e vira um vilão, ou era um vilão e vira um herói. Na verdade, nós vimos essa transmutação na figura do próprio John Walker, de herói para vilão, e na figura do Barão Zemo, de vilão para herói. E também temos, claro, a Carly, que era, claro, na verdade uma pessoa comum também, inocente, pura e besta, digamos assim, e caiu nela
também nas veias o soro do super soldado. A gente ainda não sabe exatamente qual foi o contexto que ela e mais os seus acólitos, como diz Zemo, se transformaram em super soldados. Mas é fácil perceber também na mente dela que, digamos assim, ela não tinha nenhuma pretensão a ser uma vilã, ou talvez uma certa diferença com John Walker, que também, claro, provavelmente quando ele era um simples soldado, ele não tinha intenção de potencializar a sua parte mais, digamos, violenta, sanguinolenta talvez, lá no meio da guerra e nos meandros que você acaba caindo e tendo que cometer atos também muito parecidos com o que ele fez agora ali na praça. Mas é naquelas. O soldado ele sabe que tem que cumprir uma missão, sabe que às vezes vai ter que passar por certos limites. É a profissão. A Carly é diferente. Ela queria ser uma professorinha. E depois ela acabou se transformando por causa do soro, potencializando seus pensamentos talvez meio turvos, uma bela de uma vilã completamente também sem limites. Mas também esse episódio aqui vai pela tangente de quem poderia ser herói, mas não pode, porque não deixam. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, vamos ficar ainda no John Walker, onde ele vai ser lá julgado e condenado a literalmente nunca mais representar os Estados Unidos, principalmente sua força militar, como uma figura lendária de um Capitão América. Na verdade, ele não pode ser nenhum simples soldado comum, mesmo que agora ele tenha lá o soro do super soldado em suas veias. Na verdade, nesse ponto não foi tocado ali pelaquela comissão que o rebaixou a reserva sem direito a nada. Praticamente ele foi considerado um lixo. Não foi condenado a nenhuma corte marcial justamente por seus serviços prestados. Mas naquela, quem é que tem a força, tem o poder no seu corpo, vai ficar quietinho. Acho que esqueceram desse pequeno detalhe, e principalmente numa pessoa perturbada. Também, né? Acho que não perceberam na hora que escolheram justamente ele, que ele não era a pessoa ideal. Provavelmente o Lamar seria muito mais, mas aí cai naquela situação que o episódio também propõe. Sim, eles escolhem lá o sujeito branco, loiro, de olhos azuis, e não o sujeito negro com o cabelo crespo. É exatamente essa a questão, porque com certeza se os dois praticaram as mesmas missões militares, talvez eles cometeram os mesmos erros lá em campo de batalha. Claro, quem ganhou as 3 condecorações foi o John Walker. Não fala nada que o Lamar ganhou alguma coisita, mas ele estava junto. Bom, claro, John Walker provavelmente ele era o capitão lá da equipe. O Lamar não era, talvez um tenente, alguma coisa assim. Enfim, questão de patente também, né? O chefe acaba levando as melhores medalhas, mas com certeza o Lamar merecia uma medalhinha ali no peito, com certeza. Pelo menos uma, não 3 condecorações, mas alguma coisinha, beleza. Mas de qualquer forma, não podia dar o grande prêmio, a condecoração, ao Lamar, mas ao John Walker, beleza, tudo bem. Enfim, tudo se resume justamente na declaração que o próprio John Walker faz à comissão. Vocês me criaram. Criamos, mas quem fez a cagada foi você. Enfim, algo bastante interessante que ocorre também é aquela figura interessante que aparece ali do nada, né? Aquela condessa Valentina Allegra de Fontaine. Nunca ouviu falar dela? Bom, eu acho que eu conheci, mas eu esqueci. Na verdade, ela está relacionada às histórias do Nick Fury nos quadrinhos. Eu li muita pouca coisa, mas eu acho que eu já cheguei a ver essa personagem. Só que modernamente ela não aparece muito. E claro, a primeira aparição aqui no universo de carne e osso. Ou não, parece que ela está presente no filme da Viúva Negra, que a gente já deveria ter visto muito tempo antes. Mas que a pandemia está fazendo atrasar cada vez mais e sabe-se lá quando a gente enfim vai ver o filme. Ou melhor, agora está com data marcada para ser exibido na Disney Plus por um precinho bem à parte e completamente salgado, né? Não basta a gente pagar a mensalidade, a gente tem que pagar um pouquinho mais. Enfim, de qualquer forma, né, dá para ver pela Sparrow Plus. Bom, o que vale é que se ela, quando aparece, ela faz um contato com ele muito do misterioso. Quais são as suas intenções para com ele? Não dá para saber. Essa personagem, aliás, aqui dentro da série e dentro do universo de carne e osso da Marvel, ela está com qual finalidade? Ser uma vilã ou ser uma heroína? Não dá para saber. Nos quadrinhos, ela era uma gente boa, depois ela tangeu um pouco para a maldade. A gente vai descobrir talvez no próximo
episódio, ou quem sabe isso é um gancho para coisas futuras também. Mas o que vale realmente para fechar aqui o arco do John Walker, pelo menos por enquanto, nesse episódio, com certeza ele vai aparecer no episódio final, é que a sua esposa, que era aquela mulher que apareceu lá no primeiro episódio, não sabia exatamente qual era a relação deles, parecia que era apenas uma namorada, eu estava pensando que ela também era do exército, mas não, ela é a esposa dele mesmo. E ela recomenda, pô, antes de qualquer coisa, vai falar com os pais do Lamar, precisa passar um conforto para eles. E o que o cidadão faz? Ele mente. Ele não confessa a extrema burrada que ele fez de ter matado a pessoa errada e não exatamente o assassino do seu amigo. Simplesmente na maior cara de pau. Ali naquelas que ele não quer confessar, claro. Quando ele estava tão transtornado lá no começo do episódio é uma coisa, ali quando ele já está mais relaxado diante dos pais do amigo, sim, foi uma bela de uma mentira. Lembrando que esse episódio se chama Verdade. Bom, e depois é isso mesmo, né? Só temos isso de John Walker por aqui. Quer dizer, não, né? Porque temos uma cena pós-crédito e ele aparece mais uma vez. Daqui a pouco, claro, eu chego lá. O que vale que sim, temos então as questões para com os nossos dois heróis aqui, protagonistas, Sam e Buck. Claro, primeiro Sam que teve um revés. Literalmente, John Walker lá naquela briga, ele arrancou as asas, literalmente, do Falcão. E de novo aquele símbolo, né? Que as asas representam a liberdade. Mais uma vez, suas asas foram tiradas, assim como foi mais ou menos lá no primeiro episódio, que os dois, ele e Buck, tiveram que andar durante quilômetros até alguma base. Por que não foram voando? As asas estavam danificadas lá? Parece que sim. Mas dessa vez, parece também definitivamente precisa de outras. Coisa que o Buck meio que vai consertar num certo pedido para o povo de Wakanda. Mas o que vale, claro, se ele não tem asas, ele tem agora o escudo de volta. Algo bastante curioso de como vai se desenvolver se enfim agora ele quer ficar com esse escudo. Aliás, quando eles vencem exatamente ali o John Walker, quebrando o braço dele, o Buck pega o escudo do chão e joga ali do lado do Sam, sem falar nada, mas que a gente consegue ouvir o pensamento, né? Não solta mais esta merda. Fica com você. Né? Embora ele, pessoalmente, o Buck, ele queria ser o Capitão América. Vale lembrar, né? A gente sempre não considera o que acontece nos quadrinhos, mas lá, nas HQs, ambos foram Capitão América em momentos distintos. Ou seja, realmente aqui na série fica essa expectativa de quem vai segurar o escudo definitivamente, justamente para brincar um pouco com o que vem lá das bases. Mas, sim, Sam está pensando, cogitando em ser um Capitão América, mas como? Ele ainda tem uma certa dúvida, porque literalmente ele conheceu aquela pessoa via Bucky, o Isaiah Bendler, que literalmente ele também é um homem que possui o soro do super soldado no seu corpo. E por que ele não foi agraciado como um possível detentor do título de ser um Capitão América? Bom, simplesmente aí tudo passa a ser revelado aqui nesse episódio. O Isaiah diz para ele que literalmente ele não podia ser um Capitão América, porque é o mesmo contexto lá do Lamar. Ele é o negro da situação. Todo mundo ia querer que o representante da América, ou símbolo da liberdade, fosse um homem branco. Do mesmo jeito, ele não poderia ser agraciado com tal honra. E também porque ele participou de um projeto muito do obscuro, diferente do que foi aquele do Capitão América, do Steve Rogers, que então depois virou um Capitão América. O estudo lá onde o Isaiah participou era aquele bem misterioso, totalmente confidencial, onde eles não sabiam onde estavam indo. Literalmente injetaram alguma coisa no corpo deles dizendo que era um teste para vacina de tétano. Na verdade, eram variações do soro do super soldado. E todos os que foram injetados acabaram morrendo. Exceção ele, que por algum motivo misterioso, que ninguém sabe exatamente qual é, acabou sobrevivendo. Fizeram pesquisas com ele durante 30 anos, numa prisão. Descobriram o motivo? Também não. Enfim, fica por isso mesmo. Mas o que importa da cena é que sim, ele coloca uma situação para o Sam muito importante para a sociedade americana, que é a discussão exatamente dessa questão da convivência entre brancos e negros. Um problema para a comunidade americana.
Mas isso está totalmente baseado, na verdade, no conceito da formação do próprio país, quando saiu do jugo lá dos ingleses. Eles criaram uma nação completamente liberta, onde ali era possível ser independente de qualquer outra pessoa. E para garantir a independência, você precisa garantir a liberdade plena. Vai daí, né, que a liberdade plena você pode, inclusive, se expressar completamente. E esse ódio de uma parte da população para com outra é justamente por aí. Necessariamente eles precisam se expressar. Se uma parte não gosta da outra, ela tem a liberdade de dizer. Obviamente, claro, isso não é uma coisa interessante de ser ouvida, mas esse é o produto gerado pela liberdade. Decididamente, o povo americano é livre de dizer até quem ele odeia. Essa o motivo ali de toda a pendenga de toda a sociedade americana. E claro, a Zaya coloca, né? Ele, por ser um negro, ele nunca seria uma pessoa que deixariam vestir a camisa do Capitão América. Ou mais ainda, né? Exatamente o escudo, que é uma representação não só da liberdade, mas a representação de uma arma. Lembrando, né? Quando o John Walker foi destituído, ele não pode mais representar, inclusive militarmente, a nação. Mesma coisa, então não deixariam que aquele homem negro, Azaia, no passado, servisse como uma representação de uma nação inteira, inclusive em termos de força, se valendo de um escudo que é uma arma, não é exatamente um objeto de defesa. Aliás, né, quando aquela condessa Val apareceu, ela colocou um conceito interessante de a quem pertence exatamente aquele disco. Sim, não é tanto do governo e também não é do Stark, pois é. Na verdade foi o pai de Tony Stark que criou aquele escudo. Lembram lá no filme, né, Capitão América Guerra Civil, quando os dois brigam, Homem de Ferro e Capitão América, no final da batalha, Tony Stark diz para Steve Rogers, você não pode chegar com esse escudo porque esse escudo não é seu, é meu. Meu porque era herança do seu pai. Na verdade, aquilo é um produto das indústrias Stark, uma empresa bélica, ou seja, o escudo é uma arma, não é um objeto de defesa. A princípio pode parecer, mas na verdade é uma arma. Tanto que quando Bucky e Sam treinam o uso do escudo, aquilo é uma arma, não é objeto de defesa. A defesa geralmente é passiva, se é ativa, é mais para uma arma. Ou seja, na verdade o escudo, né, embora ele seja um símbolo do Capitão América que representa a liberdade, o símbolo de fato é uma arma. Sim, aí que está uma questão importante. Um belo símbolo da liberdade é a arma, é o que garante a liberdade de quem pode ser oprimido, obviamente. E aí a gente pode tanger também pela questão do episódio, porque não pode então o negro ser um representante de uma nação, porque ele será lendariamente o Capitão América que portará uma arma, o escudo, ou seja, ele pode se libertar de qualquer coisa porque ele está armado. Uma bela de uma confusão que a gente pode fazer em termos assim filosóficos, pensar a respeito, mas é isso que sim a série oferece pra gente. Decididamente, isso aqui não é um show de puro entretenimento, é para pensar. E ainda bem que todas essas questões a respeito do problema do racismo ali nos Estados Unidos foi colocado aqui na série de uma maneira bem amena, sem forçar a barra, sem ter um texto politizado ou então ideológico, tudo colocado bem de uma maneira sutil, digamos, de uma certa forma, mas também bastante elegante, principalmente porque toda aquela cena do Azaia com Sam, no fundo, ainda está meio focada no discurso, meio de ficar martelando para quem está assistindo, olha, pensa nessas histórias. Mas no fundo, esse tipo de narrativa não funciona. O que funciona mesmo é uma outra cena muito mais interessante que tem também a ver muito com símbolos. Esse episódio é muito focado em termos simbólicos e de imagem, a importância do escudo. O escudo é a base de toda esta minissérie, quiçá uma série com mais temporadas. Mas vamos chegar a isso daqui a pouquinho, porque a gente precisa lembrar de outra questão também importante do Sam, que são os seus motivos familiares. A irmã fala para ele, né, a Sarah, você devia estar salvando o mundo, que você está se importando aqui com a gente, né, a nossa família, os Wilson. E ele fala, né, a minha família faz parte do mundo, ou seja, se ele quer salvar o mundo, ele precisa também salvar a sua família no conjunto todo. E eles estão ainda naquela questão do barco, Paul e Darlene batizado. Sim, eles vão vender ou não vão vender? Pô, não pode vender porque aquilo ali é um ferro velho, não tem condição.
Ele faz aquela vaquinha típica, juntando a comunidade. Na verdade, aquela é outra representação de símbolo. O barco não é um símbolo apenas para aquela família, Sarah, Sam e os meninos. Não, na verdade, é uma representação também para aquela comunidade ali de pescadores. Claro, Poe e Darlene não é o único barco que tem por ali, mas se perde um barco, começa a diminuir um pouco a representatividade do poder ali daquela comunidade. Mas claro, tudo isso em questão da relação do Sam com essa função da sua comunidade ali também para todo o país americano, mas também relacionado com as questões de liberdade e força e a divisão que, claro, a sociedade americana tem entre negros e brancos. E tudo isso está representado bem, que eu disse, ali nas cenas do barco, justamente de uma maneira muito mais superficial, muito mais metafórica e que funciona bastante, muito mais do que aquele discurso lá dado pelo Isaiah. Que é exatamente naquele momento, né, onde a gente tem aquele cano que escapa, começa a vazar ar comprimido. A Sarah chama pelo Sam, mas quem vai resolver o problema é o Buck. Ele chega lá e usa o seu braço normal para se valer daquela chave, faz uma torção lá na porca e para o vazamento. Chega o Sam e diz, ué, por que você não usou o seu braço metálico, que teria muito mais força para fazer justamente o conserto do encanamento? E ele diz, é por instinto, meu filho. Eu sou destro, eu nunca lembro de usar o outro. E aí que está a mensagem metafórica que vem de muito mais um discurso que faz a cabeça pensar do que todo aquele papo dito pelo Isaiah. Literalmente, toda essa cena é composta em termos visuais. O encanamento, primeiro, que vazou, né? Ele, de um lado, ele é totalmente branco, do outro, ele é mais enegrecido. E o escape do ar comprimido é exatamente na junção entre o branco e o preto. Quando vem uma pessoa consertar, ele acaba depois declarando que por instinto eu uso minha parte direita, eu não penso na minha parte esquerda para resolver um problema. E também outra coisa metafórica também bastante interessante, que o novo braço do Buck, que foi restaurado lá em Wakanda, ele agora é negro. Antigamente ele era prateado quando apareceu pela primeira vez lá no filme do Capitão América Soldado Invernal. Ou seja, quando eles trocaram o braço lá em Wakanda, eles já estavam pensando em um dia se valer exatamente deste conflito. Será que sim? Será que não? Bom, muitos passos da história cronológica do universo de carne e osso da Marvel é pensado com muitos anos de antecedência. Será que eles chegaram a tanto? Mas de qualquer forma, funciona. Essa cena sensacional faz você pensar muito mais a respeito das conexões entre coisas opostas, muito mais simplesmente, muito mais também que o conceito geral da série de quem pode ser, eu ia falar branco ou preto, mas quando na verdade queria dizer herói ou vilão. Essa dualidade, o branco é o herói, o preto é o vilão, não, né? Mas é geralmente uma conexão que se faz com muita frequência. Mas enfim, o que eu quero dizer, essa cena aqui, que pode passar desapercebida por muita gente, é a cena que faz realmente a cachola pensar quando você depois está dormindo. É aquela cena de puro diálogo jogado na cara, as questões, geralmente a gente não pensa depois. Só pensa quem está meio que militando na situação. O que faz realmente a gente pensar são metáforas. Porque metáforas se valem de conceitos desassociados. E depois, quando a gente está relaxado lá pensando, dormindo mesmo, e a mente começa a rememorar tudo que viu, ela percebe que ela recebeu informações fragmentadas. E ela pega esses fragmentos e reconecta tudo lá no nosso pensamento. E é que se cria exatamente um conceito novo de pensamento. Enfim, o que vale é que Sam sim está querendo agora ser o Capitão América. Ele passa a treinar naquelas cenas lá onde os dois estão se valendo do escudo a toda hora. A cena também bastante interessante. Eles vão falando sobre coisas e o escudo fica mudando de mão. Quem merece ser o novo Capitão América? Buck queria ser por ter aquela relação com o escudo de ser um representativo, outro símbolo de uma família para ele. Ele não tem mais família. Uma oposição ao Sam, que tem uma família. Sempre a dualidade que existe nessa série o tempo todo, isso não para nunca. Mas dali basicamente a gente percebe que, aliás, temos que também ver uma conexão, né? Que o Buck começou a flertar Sarah, bacana, né? A união de novo do branco e negro. E claro também, né, uma referência lá ao primeiro episódio, quando tivemos aquele amigo
do Buck, aquele senhor japonês, que tentou, né, fazer dar uma de cupido, né, tentando juntar o Buck com aquela garçonete lá, mas não deu certo, ele não estava realmente afim dela. Mas pode estar muito afim da Sarah. Ok, o que temos aqui então é que assim a relação dos dois ali se fortaleceu e eles ficam se negando como parceiros. É bastante interessante também, tem tudo a ver tematicamente, mas realmente a dica do Sam: meu filho, vai se resolver, vai resolver seus problemas. Se bem que todo aquele papo ali dos dois, na verdade, meio que já estava exposto lá no primeiro episódio com a psicóloga. E no segundo também episódio, ou terceiro, também todo esse papo aqui já tinha sido discutido. O que ele precisa consertar de fato? Claro, ele pegou as pessoas que ele beneficiou, como o Soldado Invernal, e depois ele tentava amenizar o sofrimento que ele gerou para as pessoas que ele teve que matar. Então ele ia atrás da família, que foi justamente o caso daquele senhor japonês que o Buck, como Soldado Invernal, matou o filho dele. Bom, a dica que o Sam deu, obviamente, vai ser colocada no próximo episódio, que ele vai procurar aquele senhor e vai finalmente confessar para ele que foi ele que matou o filho do senhor. Não lembro mais o nome dele. Mas enfim, basicamente vai ser isso. Provavelmente vai ser no comecinho do episódio, já para poder descartar isso e a ação acontecer a seguir. Assim, para fechar também as questões do Buck, ele se acertou definitivamente lá com o Barão Zemo, que ele entregou lá para as Dora Milaje, porque ele estava, claro, facilmente localizável lá no monumento aos mortos de Sokovia. Mas é interessante que lá o Barão Zemo fala para ele, né, eu decidi que eu não vou matar você. E eu gosto dessa sensação aí também da transformação do vilão que vira herói, porque justamente tem aquela coisa que ele sempre tratou os dois, o Sam e o Buck, justamente pelos seus nomes. Parecia uma intimidade que os três já se conheciam há muito tempo. Eu sempre achei curioso como ele não... Claro, em muitos momentos dos filmes, por exemplo, e agora também nas séries, não se valem nos nomes de heróis. Eu uso os nomes verdadeiros dos personagens, as suas identidades secretas. Inclusive, né, isso foi tema também lá de WandaVision, porque a Wanda nunca foi nominada nos filmes como a Feiticeira Escarlate. E o que vimos foi justamente a criação, né, o surgimento de alguém, de uma entidade poderosa, aí sim chamada de Feiticeira Escarlate. Mas o Zemo, ele sempre usou o Sam, Buck pra cá, e parecia realmente camaradas. Mas o bom de tudo ali é que realmente o Zemo vai ser aproveitado futuramente, porque apenas ele foi para uma prisão lá em Wakanda, o que é muito interessante, uma continuidade de bons vilões. Assim, o último pedido do Buck para Ayo, tipo, mais um favorzinho ó, vindo das tecnologias de Wakanda, que veio aquela caixa que provavelmente ali deve ter novas asas para o Falcão. Pode ter um escudo, aquele mesmo molde que foi aquele dado ao Capitão América, ao Steve Rogers, na sua temporada em Wakanda, quando o próprio Pantera Negra, T'Challa, falou, dei um escudo a esse homem. Só que o escudo não era circular, era aquele triangular, né, que até era conectado no braço, né, ele abria, e por esse formato é possível que esteja dentro daquela caixa, mas eu acho que são realmente novas asas para o Falcão. E claro, né, o episódio termina justamente com ele abrindo a caixa e não mostrando o que está lá dentro. Ou seja, fica a dúvida, mais uma vez, quem vai ser o Capitão América. Será o Sam ou não? Dali ele vai ter a sua liberdade para ser um Falcão ou um Capitão América. Vai sair então a asa ou um escudo ali de dentro. Não saberemos até a próxima semana. Na verdade, eu comecei a pensar durante esse episódio aqui uma questão que parece que já tinha sido exposto o tempo todo, mas ninguém se ligou. Isso tem a ver com a Sharon Carter, uma personagem completamente misteriosa, mais ainda do que foi o Zemo, porque ela apareceu em poucos momentos e bem pontuais, tendendo a dizer que há um mistério no ar, talvez ela seja também uma vilã, ou seja, outra personagem que era herói e passou para o lado negro da força. Olha eu fazendo aquela dualidade também de novo. Ela sempre está se comportando de maneira esquisita. E aqui, com certeza, meio que fechou uma coisa que parece que não tem sentido. Porque ela tem simplesmente aquela cena onde ela está conversando com alguém ao telefone. Parece que ela está conversando com o Batroc, porque ela está falando
sobre libertar ele de uma prisão argelina. E a gente ouve que lá do outro lado da linha alguém está falando num sotaque francês. Pois é, depois o Batroc aparece lá junto daquela associação com a Carrie em Nova York. Ou seja, mas peraí, o Batroc depois se revela como um sujeito que está ajudando a Carrie com equipamentos, explosivos, armas, sabe-se lá o que é aquilo, mas ele tem uma missão, ele precisa cumprir, que é exatamente matar o Falcão. E a Sharon Carter pede a ele provavelmente que ele cumpra também um objetivo para ela, pagando até bem. Ou seja, ela quer matar o Falcão, ou matar o Falcão é um bônus que o Batroc pode fazer, na verdade, cumprindo outro objetivo para Sharon Carter. Que no fundo, ela pode sim ser a mercadora do poder. A mercadora, já falei, né? Na verdade, o mercador do poder ser a mercadora. Porque literalmente a face deste vilão não foi apresentada. E quando não apresenta, geralmente, pode ter certeza. Com certeza vai ser uma persona feminina. Pois é, e se não é a Condessa Valentina, que eu acho que com certeza não é a própria Sharon Carter. Só que aí ela está fingindo ser uma vilã, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Nos quadrinhos eu nunca soube que ela foi um dia uma vilã, mas ela pode ser no universo aqui do cinema e TV? Pode, por que não? Mas o que eu estava pensando, que me veio a ideia justamente aqui nesse episódio, é que o tempo todo uma coisa que estava sendo exposta a gente não se percebeu. A Sharon Carter lá em Madripoor, ela se tornou uma, digamos, uma espécie de uma empresária porque ela tem aquele centro ali onde ela guarda as obras valiosas, as verdadeiras, as originais, porque o que está espalhado pelos museus do mundo são meras réplicas. Ou seja, ela tem obras famosas ali e basicamente o que me veio a ideia é que, será que ela não está querendo ter ali dentro justamente o escudo do Capitão América? É uma obra de arte, claro, é isso. Já estava vendido o tempo todo, desde que no começo da série o Sam doou justamente o escudo para o museu do Capitão América. Mas ela quer a obra para ela, ou seja, pode ter uma réplica em qualquer outro lado do mundo, mas ela tendo o original ali, beleza. Ou seja, eu acho que o Batroc tem a missão de roubar o escudo, mas se ele quiser matar o Falcão, não tem problema. Bom, espero que seja isso, porque senão temos então uma nova vilã também. E dito tudo isso, acho que eu fechei o episódio, né? Exatamente nesses símbolos. E mais ainda, né? Ao final então dos créditos, intercréditos na verdade, tivemos mais um símbolo a ser exposto, que é exatamente a gente vê o John Walker fazendo um escudo para chamar de seu. Claro, nos quadrinhos ele foi chamado de agente americano, provavelmente vai ser essa persona que ele vai criar com aquele arremedo, com aquele simulacro de escudo de Capitão América. Mas de novo, é uma representação do que ele é, uma coisa distorcida, uma coisa totalmente juntada aos pedaços. Mas lembra bastante o começo do Homem de Ferro, lá no primeiro filme de todo o universo da Marvel. Juntando pedaços aqui e acolá para construir uma armadura, para construir um herói. No caso aqui, talvez ele ainda queira ser um herói, mas talvez ainda seja um herói torto, que vai tendendo a vilania. Assim, antes de encerrar, eu esqueci de falar sobre a Carly, né? A Carly, ela voltou até aquela situação que ela estava antes, em episódios anteriores, onde ela fica oscilando entre ser uma vilã, quase gargalhando, eu sou má, com aquelas noção de que ela é uma pessoa ingênua. Pois aqui, nesta cena, quando ela está maquinando o que ela vai fazer lá junto àquele comitê que está decidindo as questões do repatriamento das pessoas, ela não lembra em nada justamente o que ela fez no episódio anterior de ficar sofrendo quando ela percebe que naquele chute que ela deu em Lamar acabou matando. Aquele expressão de caramba, fiz merda, não tem ali quando ela está falando com o Batroc e o seu amigo sobre fazer aquela invasão lá, de dominar tudo. Não tem nada a ver uma coisa para outra. Eu ainda não entendi ainda porque o texto fica vendendo essa dualidade dela, e a própria atriz passa muito bem isso nas expressões. Por quê? Eles talvez ainda estejam preparando alguma surpresinha pra gente no final por aqui. Talvez, provavelmente ela vai se arrepender nos últimos instantes, mas ela vai acabar sendo morta pelo John Walker, porque Barão Zemo realmente já foi descartado. De qualquer forma, um episódio que não precisou de tiro, porrada e bomba para fazer com que ele ficasse muito interessante de ser
assistido e conferido. Portanto, para esse 5º episódio, penúltimo desta minissérie, quiçá primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal, eu atribuo 4,5 asteriscos. Quase muito bom. Só faltou um pouquinho porque algumas cenas ficaram um pouquinho arrastadas. Aquele papo entre Sam e Bucky que retomava o dilema do Bucky ficou um pouco redundante porque já tinha sido apresentado antes. Algumas questões familiares também do Sam ficou um pouquinho repetidas também. Mas enfim, um episódio bem bacana e com certeza o final aqui será sensacional lá na semana que vem. É isso.